Olha só que oportunidade eu e você estamos tendo hoje. Estou aqui com um convidado super especial que trabalha há quase 20 anos na indústria da aviação. Mas como você está acostumado, você está acostumada, o meu objetivo não é falar sobre currículo, é falar sobre a mentalidade. Como foi que o meu convidado construiu a vida pessoal e profissional que ele e ela construiu. Então, com vocês, Francis Maia. Prazer, Neto, estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha história. Francis, muito obrigado por Obrigado. ter aceito esse convite. Eu sei que a sua agenda é dinâmica, eu sei que não é fácil encontrarmos uma agenda, mas gentilmente você aceitou esse convite. E qual é o objetivo final, uma vez que essa entrevista esteja pronta? Aquela pessoa, Francis, que quer melhorar como pessoa, aquela pessoa que quer melhorar como um profissional, adquirir ensinamentos que a faculdade e o curso técnico não ensinam, porque tem coisas que você só aprendeu vivendo. Então, quais foram esses acertos? Quais foram esses aprendizados que você pode compartilhar aqui? Então, hoje é essa riqueza que a gente vai ter a oportunidade de falar. Começamos na sua infância. Francis, uma pergunta simples, porém ao mesmo tempo profunda. Quando você pensa na sua infância, quais foram os melhores momentos da sua infância? E teve algum momento desafiador na sua infância? Vou te dar aqui um exemplo só para contextualizar. Você perdeu na sua infância algum ente querido? Ou você mudou de cidade com frequência? Ou teve alguma doença na sua família? Teve algum momento desafiador na sua infância? Pergunta um. Pergunta 2. Quais são as melhores lembranças que você tem da sua infância? Olha, acho que assim, momento desafiador na minha infância, acho que não teve, assim, fui uma criança normal, assim, é normal. É dentro do esperado. Eu sou de Campo Mourão, Paraná, então eu morei lá até meus 14 anos, até os 15. Então, assim, família simples, classe média, meus pais eram professores de ensino público. Então, assim, o desafio que eu tinha era de estudar. Então, assim, os meus pais são de. Meu pai tem 8 irmãos e minha mãe são ela e mais duas. E foram os primeiros da, da família deles a fazer faculdade. Então, quando meus pais se casaram, quando vieram os filhos, eu tenho um irmão mais velho também. Então, o desafio sempre foi dar educação para os filhos, ponto. Esse foi digamos assim, o meu desafio. O desafio que eu tinha era estudar. Então, assim, a obrigação era sempre ser bem e bem na escola. Então, os meus pais sempre investiram, tanto a educação do meu irmão quanto a minha, de estudar em boas escolas, né? E meus pais eram professores de escola pública. Então, eu sabia qual era a deficiência da escola pública, então, assim, e para eles proporcionaram aos filhos dele umas condições que eles não tiveram na infância deles. Então, essa foi a situação. Então, o desafio que eu tinha era tirar boas notas, não. E ser filho de professor tem dois pontos ainda, né? Tem que ir bem na escola, isso não pode criar confusão na escola, porque os pais conhecem os professores. Então, assim, você tem que dar o exemplo. Então, acho que essa foi a minha jornada na infância. Então, durante a época da escola foi fazer algumas atividades, mas acho que desenvolvimento pessoal foi. Eu jogava vôlei no time da escola, com os meus 12 anos, joguei por 3 anos. Então a gente ia para jogos, é assim, aquelas oportunidades de você ficar fora de casa há um tempo. Então acho que os desafios era vencer os campeonatos, era entre escolas, era um negócio bem interessante. Também fiz natação também, participei de competição, então aí o esporte individual tem aquela, você sempre se superar, né? Então era um pouquinho todo dia, né? Então essa foi um, dizer assim, as coisas que eu tenho na minha infância, da parte da minha trajetória, né? Tem aquela coisa de brincar na rua também, se morava em cidade, hoje Campo Mourão tem quase 100 mil habitantes, mas na época tinha 80, então aquelas coisas de brincar na rua, andar de bicicleta, eu andava pela cidade, assim, catava a bicicleta, atravessava a cidade para ir treinar natação. Então, assim, acho que
coisas diferentes do que for comparar com São José dos Campos hoje, né? Assim, a cidade maior e esse tipo de coisa, né? Então foi esse um pouco da minha trajetória quando você perguntou de infância. Francis, quando a gente fala em educação, quando foi que você percebeu que você ia querer fazer a faculdade, os cursos que você escolheu? Foi seu pai que te orientou, filho, escolha esse curso, vá por esse caminho? Ou você, de maneira 100% autônoma, escolheu o curso, escolheu a faculdade? Olha, eu até é interessante, né, que você comentou da minha carreira tem muito associado à aviação, né, boa parte da minha trajetória, mas o motivo de eu ter feito engenharia não foi incentivo de pai. Meus pais incentivavam a estudar muito e eles queriam que eu e meu irmão tivesse uma realidade diferente da deles. Então, eles falaram assim, ó, recomendo não ser professor, né? São aquelas sugestões porque professor, além de dar aula o tempo inteiro, tem o preparo, tem aquelas dificuldades e a remuneração não é das melhores, né? Então tem um pouco disso. Mas a engenharia surgiu porque desde criança eu gostei, sempre gostei de carro, né? Carro foi alguma coisa que surgiu assim. Gosto de automobilismo, acompanhava a Fórmula 1, sou da época do Ayrton Senna, então era aquele hábito de manhã, assistir as corridas, né? Aquele programa de família que tinha, né? Então era algo que eu acompanhava e sempre me interessei por carro. Então eu vivia desenhando o carro. E quando meu pai levava o carro na oficina, aí tinha um showroom de carros e lá ficava nos carros, entrando, abria a porta, olhava o painel, olhava o gerente da oficina, tinha catálogos dos carros, né? Então, folders, então. Ele sempre separava para mim, eu levava para casa, aí ficava brincando de dono de concessionária. Então, era algo Legal. que surgiu e eu achava que ia ser desenhista, projetista. Aí eu lembro bem que quando meu pai levava o carro na oficina, eu entrava na oficina, ficava olhando e tudo mais. Aí o chefe de oficina falou assim: não, você não tem que fazer design, você tem que ser engenheiro mecânico. E aí ficou. Então foi algo que foi uma chavinha que virou e foi. Então, assim, acho que ao longo dessa parte da minha infância, adolescência, então algo já estava no meu inconsciente ali que eu ia fazer engenharia. Ia ser mecânica. Ponto. Não tinha. Acho que nunca titubeei, às vezes, pensar em engenharia civil, mas eu falei, não, puta, mas tem a ver com carro. Aí eu falei, é engenharia mecânica. Acho que durante o ensino médio pensei, não, direito. Ah, mas eu falei, putz, não, acho que é engenharia. Aí quando eu paro hoje, para olhar a criança que eu fui, eu sempre fui pensamento meio lógico. Então, acho que a engenharia tem a ver isso, né? Pensamento raciocínio lógico, é exato. Então, não tinha como fugir dessa escolha. Sim. Então você fez engenharia mecânica na Universidade Federal de Tecnologia do Paraná de 2001 a 2006. Na sequência, você fez um MBA pela renomada FGV e aqui entra agora uma formação no seu currículo que me chama a atenção. Até então, seu pai e você em momento nenhum tocaram a palavra avião. Era carro, projeto, etc. Uhum. Por que que em 2021 você fez um curso de extensão em gestão de projetos e logística no ITA, que é uma instituição extremamente renomada, que é o Instituto Tecnológico de Aeronáutica? Olha, isso aí foi um curso do acaso, porque na época de 2020 teve a pandemia e aí teve muitas percalços dentro da indústria e eu teve um período que eu fiquei num layoff da empresa, porque teve uma época assim, redução de produção de avião, então teve uma reorganização, então eu fiquei 2 meses. Teve incentivo do governo também para as empresas não fecharem e tudo mais, então teve um layoff. E eu fui colocado em layoff por 2 meses. E aí, dentro de uma condição que tinha, era fazer um curso especializante, né? Profissional ali. Boa. E a Embraer tinha feito uma parceria com o ITA para oferecer esses cursos para o quadro, para os engenheiros. E aí,
Como eu já atuava, eu já estava atuando como gerente de projetos, então eu olhei os cursos disponíveis, eu tinha a opção de escolher, então foi isso que eu acabei escolhendo para fazer nesse período que estaria, digamos, sem estar trabalhando. Então foi uma Boa. escolha que eu tive e eu olhei a ementa e tal, achei interessante, teve várias coisas do curso que sempre assim, tem um. Quando é disponibilizado um curso, sempre às vezes tem coisas boas e coisas ruins, mas sempre aquilo, o bom você agrega, você aprende e põe no seu portfólio de caixinhas de ferramenta do seu dia a dia. Você acredita, Francis, que o que direcionou sua carreira para a indústria da aviação foi esse curso de extensão? Ou você conseguiria chegar onde você chegou sem esse curso? Nesse curso que eu fiz em 2021. Isso, o curso de Hum, extensão e gestão de projetos de logística no Não, ITA. na verdade, a aviação foi um acaso. Foi um acaso porque, bem, vamos lá. Morava em Campo Mourão, criança, pensando, querendo trabalhar no mercado automotivo. Certo. Aí, com 15, meus pais me deram a oportunidade de fazer o ensino médio em Curitiba. Então, meus pais moravam em Campo Mourão e eu fui fazer ensino médio em Curitiba, uma cidade que fica de Campo Mourão a 460 quilômetros de um lugar para outro. E eu fui fazer ensino médio porque eu queria fazer engenharia. Então, e já tinha esse modelo de sucesso aplicado para o meu irmão mais velho que eu, são 5 anos e meio de diferença. E foi algo que deu certo para o meu irmão, então assim, a gente aprende com os acertos e com os erros. Então, meus pais investiram, fui morar com mais dois amigos, então foi esquema de república. Então, meus pais moravam lá e eu fui fazer ensino médio. Então, assim, minha visão de mundo era o mercado automotivo, jamais imaginar que aparecia em São José dos Campos trabalhando. Então, fiz uma graduação e assim, aí tem o lance de influência de amigos. Então, durante a minha faculdade, tinha amigos meus muito que gostam muito de aviação. E eu, para mim, era avião é avião. Mas um deles, se formou um pouco antes que eu, é, tinha passou no programa da Embraer, que é a especialização em engenharia. E aí ele falou, ó, França, tem esse curso, tem esse programa, tudo mais, ó, vai abrir as inscrições. E eu tava me formando. Então, assim, quando você tá formando, você não tem muito o que escolher, pelo menos assim. Você tem que se formar e tem que trabalhar, né? Não, assim, você tem uma vida independente. Então, eu me apliquei para fazer a prova, né? Então, tava mandando currículo para vários lugares. E aí, fiz do processo seletivo desse programa e passei, né? Tinha uma, tinha análise de currículo, teve uma prova teórica, né? A prova discursiva, com múltipla escolha com as questões discursivas, e depois tinha entrevista. E eu pensei comigo, bem, se eu passar na prova, na entrevista eu me garanto. Aí foi um mindset que eu coloquei na cabeça. Falei, na entrevista, acho que eu consigo passar. E passei. Então, assim, daí. Bem, recém-formado, tava lá final de 2006, 2007, o mercado não tava tão aquecido, já tava tendo uns ciclos na economia, né? E aí passei na prova e vim. Eu lembro que eu me formei num dia, minha colação de grau foi num dia, acho que 24 de março, no dia 25 foi o baile de formatura, no dia 26 eu peguei um colchão que eu tinha, minha mala, pus no carro e vim para São José. Aí vim sozinho. Aí é, smartphone não tinha. Lembro que um amigo meu, eu fiquei um tempo na casa morando com um amigo meu. Ele desenhou um mapa para chegar em São José, assim, o caminho. Nunca tinha vindo para São José, nem conhecia a cidade. Aí ele fez um mapinha e vim. E vim de carro, cheguei aqui e foi. Então, aquelas coisas você não tem que ir, né? Tipo, não tem, você vai ficar, não, vou pensar. Cara, é o bonde que tá passando. Então, resolvi agarrar a oportunidade que teve. Francis, que história fantástica. Antes de você vir para São José, você trabalhou em Curitiba, tanto na Denso do Brasil quanto na Robert Bosch.
Por que, Francis, na sua opinião, existe uma dificuldade para o recém-formado ou alguém que já está formado há algum tempo de conseguir essa primeira oportunidade? O que é que você acha que foram os seus diferenciais que fizeram você entrar na Denso num programa de estágio? Olha, eu acho que o que contou muito na época era a faculdade que eu estava fazendo. Então, o meu curso, ele era à tarde e à noite. Não era curso integral, assim, manhã e tarde. Então, o conceito da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, eu acho que eu ainda continuo chamando de Cefet porque foi como eu entrei lá e a gente, quem fez e se formou entrou nessa época, mantém o Cefet vivo na história. Então, o curso favorecia isso, ter as aulas começavam sempre 3h30 3h50 e ia até as 11 da noite. Então, era uma grade um pouco diferente. E ao longo dos anos da graduação, as aulas iam ficando cada vez mais à noite. Então, a faculdade favorecia você fazer estágio logo cedo. Então, logo nos primeiros anos. Então, os primeiros 2 anos eu não fiz estágio, estava só estudando. E além fazia curso de idiomas também em paralelo. E aí no terceiro ano, sempre é legal você ter tem boas influências e amigos ali. Então, assim, comecei a olhar a colegas meus da turma já conseguindo estágio, mandando currículo e já trabalhando. Eu falei, cara, deixa eu aprender com essa moçada aí, né? Então, preparei meu currículo, não tinha noção de fazer currículo, peguei alguns modelos, assim, digamos, internet, LinkedIn, internet, LinkedIn acho que não tinha ainda, né? Cara, fiz meu currículo e aí fui pegando indicações de amigo. Putz, como é que eu consigo mandar currículo em tal lugar, tal lugar? Aí eu lembro que um amigo meu conseguiu estágio acho que na Volvo, aí na DEM, ou na Denso, falei, caramba, pra onde que eu mando o currículo? Aí mandei o currículo e fui. Fiz entrevista, né? O cara fez algumas perguntas e tal. E assim, estágio é estágio. E aí a primeira oportunidade que apareceu foi na Denso e fui. Simples assim. Acomodei a minha carga horária da faculdade, né? Tinha algumas matérias ali e tal. E tinha flexibilidade de horário, eu ganhava por hora, né? Então, trabalhou 1 hora, ganhou. Não trabalhou, não ganha. Então, mas eu conseguia garantir todas as manhãs no estágio. Então, começava às 7h30 da manhã e ia até antes de ir para a faculdade. Então, foi isso que começou. é, Então, eu fui atrás, né? E dar a cara para tentar. Não, assim, acho que um ponto que ajudou muito foi a faculdade era bem conceituada em Curitiba. Então, isso ajudou muito também. Então, já foi uma coisa puxou a outra. O que me chama a atenção é o ambiente. Você estava num ambiente que ele era propício a isso, né? É, Quer dizer, se você não está nesse ambiente, talvez você não tivesse o estralo. Opa, está na hora de eu preparar um currículo e enviar. Eu comento isso porque estar num ambiente adequado ao que você deseja, Francis, faz toda a diferença. Tanto o ambiente bom leva a gente para onde a gente quer ir, quanto o ambiente ruim leva a gente para onde a gente não quer ir. acho que tá dentro de um grupo que pensa ir além, né? Ir atrás, e você estando junto com eles, fazendo parte desse grupo, você é influenciado. Então, digamos assim, o que você mesmo comentou, né? O ambiente faz diferença, com certeza. Então as pessoas podem contestar, mas é difícil estar num círculo, numa mesa em que eu tenho um Franz da vida sentado ali, me aconselhando, me falando coisas. Como é que a gente pode usar, Francis, na sua experiência, o LinkedIn para criar essa mesa virtual, para ter acesso a bons inputs, boas informações? Como é que a pessoa pode usar o LinkedIn de modo a receber isso que eu falei mesmo, bons insights e não apenas estar ali de repente para procurar o emprego, de repente para divulgar o trabalho que faz. Como é que eu posso usar o LinkedIn como uma fonte de sabedoria? Eu acho que
bem, do que eu vejo no LinkedIn, assim, tem muito conteúdo lá. Eu acho que você procurar buscar pessoas chaves, né, dentro do que você quer seguir, né? Acho que você tentar ver a formação que eles fizeram ou ver a trajetória, acho que ali você consegue já pegar alguns insights, fazer assim, pô, se deu certo para ele, por que não posso tentar algo parecido, Boa ideia. né? E eu acho que, assim, a gente tem o LinkedIn, mas eu acho que o networking, as relações que você tem também influencia muito, né? Você tem colegas de faculdade, você tem amigos de amigos, você tem pessoas mais seniors, né? Ou amigos dos seus pais. Assim, você vai encontrar um. Então, um que puxa o outro, que puxa o outro, que puxa o outro. É estar ser um bom ouvinte, estar ali sempre procurando aprender, sabe, com as pessoas. Eu acho que você tem muitas ferramentas. O LinkedIn agiliza muito porque são as conexões, né? Às vezes tem algum amigo em comum, aí você, pô, você conhece fulano? E aí você vai buscando, mas eu acho que você ter tempo de qualidade com as pessoas, assim, pô, você tem 5 minutos com uma pessoa, pô, tu procura gerar valor para a pessoa e gerar valor para você também. Então, é, acho que você vê muitas pessoas ficam muito no digital e esquecem um pouco das relações humanas. Isso faz a diferença também. Você tem os insights conversando com as pessoas, né? Não é no mundo virtual você fica às vezes as conversas têm começo, meio e fim. E às vezes um cafezinho com alguém, meia horinha já gerou conteúdo de Total, horas, né? total. Gente, antes dessa entrevista acontecer com Francis, eu me reuni com Francis num shopping e ali, em 30 minutos ali, dialogando, conversando com Francis, minha cabeça já. Então, assim, isso que Francis está falando de num cafezinho você adquirir insights em que você pode mudar a direção da sua vida é com certeza fenomenal. Francis, ontem eu assisti um vídeo que me chamou muita atenção. Tinha um rapaz na frente de outro, se eu não me engano, era inclusive um bate-papo, um podcast, não lembro exatamente o formato. Aí um rapaz pergunta pro outro: se eu te desse agora uma nota de R$ 50, não, desculpe. Você tem uma nota de R$ 50 e eu quero comprar a sua nota de R$ 50 com a minha nota de R$ 20. Você me vende a sua nota de R$ 50 pela minha nota de 20? Ele, não. Certo, ok. Se eu te der agora R$ 30, você me vende a sua nota de R$ 50 por 30? Cara, não. Se eu te der R$ 40, você me vende a sua nota de 50 por 40? Ele, não. Ok, entendi. Se eu te der R$ 60, você me vende a sua nota de R$ 50? É o cara, vendo. Se eu te der R$ 75, você me vende a sua nota de 50? Vendo. E se eu te der R$ 100, você me vende a sua nota de 50? Ele, com certeza. Moral da história. Quando a gente quer algo de alguém, seja um ensinamento, uma dica, sei lá, um espaço, a gente tem que proporcionar para essa pessoa mais valor do que essa pessoa espera. Deixa eu ver se eu consigo reexplicar isso para quem está assistindo ouvir. Será que eu preciso reexplicar, Francis? Ou ficou Não, acho nítido? que. Eu acho que. Foi até uma coisa que eu acabei de comentar, assim. A gente procurar gerar produto ou gerar valor de um. Assim, por exemplo, seu tempo. Seu tempo é algo importante, certo? Então, assim, você pegar o tempo de uma pessoa, você precisa gerar valor para ela também. Então, Total. você tem que trazer. Você vai ser. Eu procuro muito comigo, assim. Putz, eu tenho 15 minutos com uma pessoa. Então, putz, você tem um objetivo, mas assim, às vezes você vai dar algum insight para ou você quer ouvir algum insight,
Então, você tem que fazer valer muito aqueles 15 É esse o minutos, ou ponto. aqueles 30 minutos, ou você tem uma hora, tem que fazer valer aquela uma hora. Então, eu procuro muito gerar produto em cima disso, porque igual de novo que eu já falei, né? O tempo é algo escasso. Total. Então, você ter o tempo de uma pessoa, então aproveita esses 30 minutos ou 15 minutos. Boa. Muito mais rápido, assim, é muito mais eficaz às vezes você ficar assim, tô procurando em algum lugar, procurar na internet, putz, cara, tá ali disponível. São 15 minutos, mas assim, seja objetivo, né? Faça com que a pessoa não sinta que tá perdendo seu tempo também. Total. É esse o ponto. A mensagem final dessa troca de dinheiro é: você tem que gerar mais valor para a pessoa do que a pessoa está percebendo, Uhum. para que ela tenha a impressão de que ela está ganhando. Eu achei essa tirada fantástica. Legal, Francis, a gente combinou o seguinte, né, tu? Não vamos falar sobre a minha empresa atual, mas não tem problema nenhum se você citar as empresas que eu já trabalhei. Uma das empresas que você trabalhou, Francis, eu te chamei de Fred? Não, Francis. Francis, oh meu Deus. É, é uma gigante que muito brasileiro sonha em trabalhar nela, que é a Embraer. Antes da gente começar, você me disse que sua porta de entrada foi um programa chamado PE? PE, Programa de Especialização PEE. em Engenharia. Pronto. E eu conheço muita gente que o sonho dessa pessoa é conseguir trabalhar numa Embraer da vida. Provavelmente, Francis, quem assista aqui são pessoas que estão ligadas a essa empresa, a sua empresa atual, porque é quem faz hoje parte da sua rede. A pergunta, Francis, é para aquela pessoa que sonha em trabalhar com aviação, não necessariamente com a Embraer. O que você fez, Francis, que você poderia repetir aqui para aquela pessoa que está em outra indústria hoje, está no petróleo, está com cerveja, está com produtos de limpeza? Qual curso? O que que a pessoa tem que fazer, Francis, para as chances dela de trabalhar numa Embraer da vida, numa Gol, Latam, Azul, Uhum. aumente? Bem, acho que assim, eu vou falar um pouco. Acho que vou dentro vou falar dentro de engenharia. Acho que é mais fácil, né? Porque assim, você pega grandes empresas, assim, até a própria Embraer também. A pessoa pode, quer trabalhar numa Embraer, quer trabalhar como dentro da montagem do avião. Aí tem que fazer um curso técnico, alguma coisa especializante, porque acho que o cerne da coisa é assim, invista em formação, estude, vá atrás. Assim, acho que um ponto importante, assim, além, né, a formação é uma coisa que faz parte, né, uma formação técnica. Então, assim, isso é um. O inglês, fundamental, não pode. Se pega há uns 30 anos atrás, o inglês era um opcional. Acho que hoje o inglês é assim, é o mínimo. É, te abre portas para várias coisas. Então, assim, você vai trabalhar numa empresa, tá mirando, cara, invista também no idioma, né? Ou acho que, sim, eu vejo a formação, a segunda língua, no mínimo, é um grande, é um V0, né? Assim, dentro de engenharia. Eu acho que, ou quer trabalhar dentro, sei lá, às vezes o cara pode começar a carreira como técnico, entra como projetista, depois, durante a graduação, faça um curso de engenharia, aí ele vira engenheiro de produto, e aí vai escalonando a carreira dele. Então, assim, acho que volta o primeiro ponto é invista em formação, invista em conhecimento. Esse é um ponto. E, assim, para poder entrar numa empresa grande, né? Acho que a formação
é uma coisa que conta muito. E lógico, eu acho que também tem a investir nos seus soft skills, né? Então, assim, saber se comunicar, saber expressar, saber conversar, saber se expressar, ter inteligência emocional. Então, assim, acho que são outras coisas que foram surgindo ao longo do tempo que antes não era tão colocada em pauta, mas não adianta você, às vezes, estar mirando uma empresa grande, né? Você entra muitas vezes pelo seu currículo, mas se você continuar crescendo lá e dentro da sua projeção, você também tem que saber trabalhar em grupo, se relacionar, saber passar o recado para uma pessoa lá da produção, ou passar para o seu chefe, para o seu gerente, para o seu diretor. Você também conseguir fazer essas coisas, que isso também te mantém ativo e empregado. Então, acho que tem vários fatores, né? Não sei se eu respondi sua pergunta, mas o que eu vejo que é tudo não é ou um ou outro, é uma combinação de várias coisas. Mas, assim, empresa de tecnologia, de engenharia, né, você tem que ter uma boa base técnica muito forte. Então, conheço pessoas que têm entrado nesse ramo da aviação que não são da, não vieram, não teve uma formação na aviação, mas vieram da indústria automotiva, vieram de outras indústrias associadas à tecnologia, porque a, a engenharia é a mesma. Às vezes o que muda é o requisito, mas isso o cara aprende. Eu acho que tem um ponto importante também, a atitude, né? Acho que o que mais conta, principalmente na carreira das empresas, é a atitude, é o querer aprender. É você estar atento a ouvir o que o outro tem para te ensinar. É você não se dizer que não sabe e vai atrás da informação, falar assim, hoje eu não sei, mas meu, ainda. Eu não sei ainda, eu vou aprender. Então, acho que são esses pontos que você consegue dar uma destacada. Acho que a atitude conta muito. A atitude conta muito. Existe algum curso, Franz, que na sua cabeça aumenta as chances da pessoa entrar no ramo da aviação, que quer queira, quer não, Franz, é um ramo disputado, é um ramo desejado. Muita gente quer Uhum, estar nesse ramo. Existe algum curso específico ou engenharia no geral? Por exemplo, né, eu compartilhei que a minha namorada, ela é contadora. Como uhum. é que uma contadora pode se especializar de modo que as chances de ingressar na indústria da aviação aumentem? Bem, ela é contadora. Então, assim, provavelmente vai ter uma formação em administração, em ciências contábeis. Então, assim, o que eu vejo, o inglês é extremamente mandatório. E acho que assim, é difícil falar curso específico, né? Uma pós-graduação ajuda, ajuda, mas eu acho que eu vejo que a vivência na área e acho que tem um ponto importante também. Fique de olho nas vagas que a empresa abre e veja aquilo que é requerido, o que é solicitado. Isso é importante. Então, porque assim, hoje eu não sei ainda, mas você vai listar algumas coisas daqui. O que está pedindo na vaga? Olha aquilo lá e veja o que você pode fazer diferente para poder se enquadrar dentro daquele requisito. Ou às vezes assim, ou às vezes uma forma de demonstrar no seu currículo que você tem aquele conhecimento para poder participar de um processo seletivo e eu vejo também se aplicar nos processos para poder entender que cada vez mais é pedido. Eu acho difícil falar assim, o que curso, que tipo de curso que vai fazer, porque é muito específico, depende da área que a pessoa quer. Fala assim, vou falar, dentro do ramo que eu conheço mais é engenheiro de produto ou gestão de projetos. Então, assim, dentro da minha carreira, eu comecei minha carreira dentro da aviação como engenheiro de produto. E depois eu migrei para a gestão de projetos. Mas a minha base na engenharia me ajudou a ir para a área que eu fui. Então, isso movimentou bastante. Então, acho que eu tô passando alguns insights, assim, perguntinha de prova. Eu não consigo enumerar, assim, eu faça isso, eu faça aquilo. Eu acho que
você tem que estar atento. Às vezes é importante também, procura conhecer pessoas que trabalham na empresa, entender a dinâmica, o que que faz, como é que é a dinâmica do trabalho. Ou às vezes a pessoa, não, sou namorado que é contador, mas o que que eu preciso fazer? Putz, acho que o ideal é tentar conhecer alguém que vê áreas que tenha correlato com o que a pessoa faz também. Isso ajuda, né? Tentar, conhece, você conhece outro, fala assim, putz, eu vou te passar o contato de uma pessoa para trocar uma ideia. E ver, tentar entender a dinâmica da área. Porque daí nisso aí a pessoa vai lá, putz, eu faço a mesma coisa que ela faz, só que eu numero no meu currículo de uma forma diferente. Se eu mudar um pouco o que eu pensar de uma forma diferente, né? Então isso ajuda também. Francis, para a gente quebrar um pouco essa questão de trabalho, quando você está no seu tempo livre, você está com tempo livre, está tranquilo, está com recurso para comprar algo, viajar, fazer o que você quiser. Você tem tempo e você tem recurso financeiro. Uhum. Você gosta de fazer o quê? O que é que lhe dá prazer no seu tempo livre? Eu gosto de viajar. Sim, acho que volto um pouquinho. Eu gosto de estar com a minha família. Acho que a nossa base é a família. Então, podendo passar tempos de qualidade com a família, para mim é fundamental. Então, assim, aí estando com tempo e com dinheiro, putz, umas férias em algum lugar, numa praia, ou passear vendo amigos, visitando cidades, isso me dá prazer, assim, de ter um tempo livre fora. Ou às vezes, putz, ir num lugar bacana, comer uma comida legal, ter experiências diferentes. Acho que é isso que a gente leva para nossa vida. São experiências, são chances de você abrir a sua mente, de estar exposto e ver coisas diferentes. É isso que é legal. Igual nos meus tempos livres, também gosto de acompanhar esportes, né? Gosto de acompanhar tênis, gosto de ver Fórmula 1, corrida de Stock Car, gosto de ver vôlei, né? Às vezes eu vou ficar sem fazer nada. Ou é importante também você ter um Total. período Ócio, o- né? ocioso, né? Isso é válido, é importante. Fantástico, fantástico. Quais são as suas principais formas de estudar, Francis? É ouvindo? Ah, Neto, eu tô dirigindo, coloco aqui um podcast, escuto. Ou, ah, não, Neto, eu gosto de ler. Eu gosto de ler. Ou não, Neto, eu gosto de botar no YouTube e assistir. Você tem, assim, me fale o seu top um, 2 e 3 melhores formas de aprender algo. Conversando com outra pessoa? O número um é conversando com as pessoas. Eu- e aquela vontade de aprender, assim, acho que o que eu vejo dentro da minha carreira, minha trajetória, assim, eu aprendo muito pelo exemplo e vendo os outros fazerem. Então, ter aquele tempo de qualidade com a pessoa, me explica tal coisa. Eu aprendi várias coisas no mundo da aviação, e, cara, eu me formei em engenharia. Engenharia dá uma base, mas a dinâmica da aviação é diferente. É algo que no final você se apaixona, gosta, porque você vê que as coisas estão muito correlacionadas. Então, assim, você ser um bom ouvinte. É, eu gosto de conversar com as pessoas, entender o que ela faz, como ela faz, ou me explica algo que eu não sei, ou curioso. Aí, assim, acho que esse eu vejo como o top um meu. Gosto de YouTube ver alguns vídeos, né? Gosto de acompanhar, assim. Lógico, tem que dar uma filtrada, que tem muita informação e às vezes não tem coisa muito. Tem coisa útil e não. Podcast quando tem algum tempo, mas quando eu tô no carro, normalmente eu gosto de ouvir música. Coisa. Tem um momento, assim. Tem hora que você precisa dar um tempo pra sua cabeça de só, assim, cara, escuta uma música e entra em outra frequência. Faz sentido. Gosto de uma coisa que eu gosto a fato de aprender com os outros, né? E é ler biografia. Então, assim, é, então eu gosto de ver livros de esportistas ou figuras. É uma forma de se aprender com os outros também, né? Não, Total. você não tem chance de conhecer a pessoa, mas você vê que ela, como que ela fez a sua carreira, assim, né? Que ela pensou, que no final eles começam a ver coisas parecidas, né? Você vê muitas coisas só da família,
É educação, é formação, é ter uma pessoa que influenciou a carreira da pessoa, que deu os insights, que acompanhou. Então, assim, você vê que muitos casos de sucesso têm alguns pontos em comum, assim. Faz sentido. Inclusive, recentemente eu li a biografia do primeiro trilionário registrado do mundo, Elon Musk, e por ser um livro gigante, Francis, eu fiz uma viagem de São Paulo para Bahia de carro, comprei o audiolivro e li esse livro todo, gigante esse livro, Uhum. tá? Nessa viagem fiquei assim chocado, fantástico. A história do cara é meritocracia pura. Você comentou, Francis, que é interessante a gente estar numa empresa, ser competitivo e crescer naquela empresa. Na Embraer, você entra nesse programa chamado PEE, você fica nele por 1 ano e meio, depois você se torna engenheiro de desenvolvimento de produtos, na sequência, gerente de projetos. E aí, Francis, a pergunta que eu te faço é: alguns artistas, né, cantores, etc., falam que chegar no sucesso não é difícil. O difícil é se manter no sucesso. Francis, para aquela pessoa hoje que já está na empresa que quer estar ou não está ainda, como faz para a pessoa, além de conseguir aquele trabalho, ela manter, que é o desafio um, ela não ser demitida, e desafio 2, ser promovida? O que é que Francis fez? Como é que Francis se comporta de modo que ele entrou, ok, já é difícil, entrou. Ele se manteve, o que é difícil também, e além de se manter, ele cresceu naquela empresa. Quais foram os seus hábitos, atitudes, pensamentos que fizeram você crescer? Ah, Difícil, né? É uma pergunta difícil. Eu acho que, assim, é, eu vejo você ser um bom ouvinte, ter um bom relacionamento, você tem uma boa comunicação com o seu líder, porque ele que vai. É com aquela pessoa que você vai trocar ideia para te ajudar a corrigir uma rota. Você tá atento a feedbacks e procurar sempre estar melhorando. Acho que você não achar que é dono da verdade, que você sabe tudo e etc, porque isso não é assim que funciona, porque as coisas estão sempre são dinâmicas e estão mudando o tempo todo. Então você não pode ficar fechado aqui. Você é aquilo e não pode mudar. É, eu vejo um pouco por mim, assim, acho que nunca escolheu o trabalho. Ah, não, isso aqui eu não faço. Acho que somente quando você está começando a carreira, o que vir faz, executa. Não tem. Pode ser um trabalho não muito legal, pode ser um trabalho legal, mas assim, as pessoas vão te reconhecer pela sua atitude, pela forma que você encara o que está sendo recebido. Não reclama, acolhe e entrega. Então isso te faz estar sempre aprendendo e as pessoas ao seu entorno vão falar assim, puxa, o cara, posso contar com a pessoa. Posso, assim, a pessoa é receptiva, ela não é aquela pessoa. Existem pessoas que às vezes você vai conversar com a pessoa, putz, deixa eu me preparar porque ela é uma pessoa difícil, Explosiva. explosiva. Então, acho que tem Nossa. isso. Às vezes você tem que ter a habilidade de entender o outro também. Às vezes o outro não está no momento bom também. Então, assim, acho que são várias coisas, né? E o lance e acho que uma coisa que você tem uma rede de apoio também. Às vezes pessoas para você escolher alguns mentores dentro da sua carreira. Pode ser formal ou informal também. Que às vezes assim, você quer chegar até tal lugar. Putz, conversa com uma pessoa mais experiente e fala assim, o que que eu preciso fazer? Eu, ao longo da minha carreira, às vezes não com o meu líder direto, mas às vezes com alguns pares, alguns colegas, falei, cara, tô fazendo isso, né, acho que tá faltando um pouco mais, assim, pô, me dá alguns insights. O que que você acha que eu posso fazer? Me fala alguma coisa que eu possa mudar no meu comportamento, talvez para chegar a algum resultado, né? E compartilha com pessoas com quem você confia também. Quais são os seus desejos? Às vezes você está muito tempo numa área e você vai falar assim, putz, cara, tô precisando dar uma mudada, preciso já
domino muito o que eu faço, eu acho que eu preciso fazer coisas diferentes. Converse com as pessoas, compartilhe com ela, porque em algum momento, às vezes, não é na hora, a gente é muito imediatista, a gente quer que as coisas mudem de uma hora para outra. Conversa com uma pessoa, às vezes a oportunidade vai. A pessoa ouviu de uma outra pessoa que precisa para atuar tal projeto. Mas qual que é o seu elo de comunicação? Essa pessoa que você tem em comum. Se você falar para ela que você às vezes tem interesse e está motivado, vão lembrar de você. Então, se conecte com essas pessoas também. Tenha uma grande rede de relacionamento, que às vezes as pessoas lançam, porque eu fiz isso, porque eu fiz curso tal, mas não é só vamos falar assim, o hard skill, né, o técnico. Às vezes tem coisas que você pega conversando com as pessoas. E lógico que a sua postura, a forma que você encara o trabalho, como você recebe os desafios, como você pede ajuda, ou como você é sincero, ou como você às vezes mostra a sua vulnerabilidade, tipo assim, olha, isso aqui eu não conheço, me ajuda. Então esse tipo de coisa, é, você vai aprendendo e assim você vai se movimentando. Então, eu acho que todo momento é um aprendizado. Então, e você também não tem medo de errar. Acho que tem um ponto também. A gente aprende com o erro. Não dá para você 100% acertar. Não tem como. Acho que você pega. Eu acompanho muito tênis, né? E aí você fala, os jogadores de tênis mais perdem do que ganham, mas quando ganham, vão mais longe. Então, te permita errar um pouco e não ficar remoendo o erro. Beleza, aprendi, vamos pro próximo. Eu aprendi, vamos pro próximo. E assim vai. Francis, eu confesso que essa sua última resposta falando sobre o comportamento, ela me chamou muita atenção. Eu acho que esse ponto do bate-papo vai tocar mais as pessoas. Claro que eu estou dando apenas a minha opinião, né? Cada pessoa se toca, vai ser tocada de acordo ao momento, ao background Uhum. que essa pessoa. Agora, essa sua última resposta me chamou muita atenção, viu? Todo bate-papo que eu faço, eu reassisto em casa com um caderno. Francis falou algo, pausa o vídeo, anoto. Depois que eu tenho um checklist de tudo que eu aprendi, eu começo a aplicar. Pá, pá, pá. Vamos colocar aí, um mês e meio atrás, eu entrevistei Frederico Rossi, que Uhum. até então estava como diretor numa empresa aqui da cidade chamada Ball, que é uma empresa Uhum. gigante, né? E de tudo que Fred falou, teve um ponto assim que sempre que eu aplico, eu mando áudio para ele. Ele falou: "Cara, se sua meta é 10, não entregue 10, entregue 10,1, entregue um pouquinho a mais". Então, É, quando eu tô falando com gente que a minha meta são 100 pessoas por dia, né? Eu trabalho muito, França, na área comercial, tá? uhum. A minha meta é falar com 100 pessoas por dia. Quando eu bato os 100, Helena, eu recordo. Fred está como diretor e ele disse que um dos pontos é não faça a meta, faça a meta e um pouquinho a mais. Então eu vou ali para 110, 120. Então, assim, é isso. Sim. É. Não, acho que você me lembrou de um gráfico, né? Engenheiro adora gráfico e número, né? Então, assim, é aquele, a gente fala o juro, parte de juro compostos de atitude, né? O comportamento. Então, assim, se você procura ser 1% melhor todo dia, ao longo de um ano, qual que vai ser a sua exponencial? É uma exponencial, né? Você começa uma linha e depois vira uma exponencial. Agora, se você procura fazer 1% pior todo dia, você vai piorando, depois você não evolui. Faz Então, sentido. então é o lance de estar atento às oportunidades. Às vezes não fazer assim, você faz as coisas por você, faça as coisas por você. E evite ficar. Acho que outro insight também, não se compara com. Fique comparando com os outros. Sempre compara você com você de X tempo atrás. Ou a gente está em constante evolução. Então, para de olhar porque o outro faz diferente, porque não sei o que. Cara, cada um tem uma forma única de trabalhar dentro de uma organização e dentro de um time também. Então, o time é composto por vários elementos. Então, assim, se compare com você de um ano atrás ou de você de 10 anos atrás. Então, olha essa trajetória, olha o quanto você evoluiu.
e vai, entendeu? Não fique nessa de compara com o outro e tal, porque às vezes te cria ansiedade porque você nunca vai chegar naquele ponto que o cara é. Porque ele é único, você também é único. Então, foque naquilo na sua essência. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está nos assistindo, geralmente as pessoas que assistem esses bate-papos são pessoas que querem coletar o insight, Uhum. aplicar na sua vida e crescer. Se você pudesse olhar para essa câmera aqui, que é a pessoa que está te assistindo, e dar uma mensagem, não sei se de motivação, ou de inspiração, ou de experiência, para que essa pessoa comece a aplicar. Pode ser uma dica ultra simples, tá? Em que essa pessoa assistiu esse vídeo agora, esse corte agora, e comece a aplicar para ter resultados melhores. Qual seria esse ensinamento, Francis, que você quer compartilhar com essa pessoa? O que eu faria é o seguinte, acho não, acho que uma coisa que se aplicou para mim e faz muito sentido. Invista em autoconhecimento. Eu acho que você saber, né, matriz SWOT, né, o que que é suas fortalezas, suas fraquezas, né, e tudo mais assim. Procura se conhecer. Eu acho que isso aí é o primeiro, né? Se conheça, entende como você é, como você trabalha, como você foi programado. Assim, veja o que que você pode melhorar, o que que você é bom. Então, assim, primeiro se entenda. Eu acho que isso aqui é a essência de você ficar mais seguro de você mesmo. Esse é um ponto. Então, vá por aí, comece a investir nisso. Beleza, uma vez que você tem um autoconhecimento, você consegue se relacionar melhor com as pessoas também, porque você acaba conhecendo, você se conhece, você está apto a conhecer os outros. Então, esse é um outro detalhe também. E seja responsável pelas suas atitudes. Isso é uma responsabilidade. Não terceiriza para ninguém. Você é responsável pelas suas ações. Então, vai lá e resolve, vai lá e executa. Não terceiriza. Ah, não, eu não sou assim, eu sou assim porque fulano fez isso comigo, eu fiquei desse jeito. Cara, beleza, entendi, mas resolve. Qual que é o próximo passo? Tem que pensar numa forma de. é, não fique focado no problema. Pensa na solução. Entendeu? Tem coisas que são fato, beleza. Pô, esse copo é desse jeito. Tá, e aí? Queria que ele fosse de outro jeito, mas cara, é o que tem. E aí? O que que você faz do limão à limonada? Então, se responsabiliza de tomar atitude, vai lá e resolve. Entendeu? Acho às vezes eu noto as pessoas ficam reclamando dos outros, por que não? Porque o amiguinho não faz isso, porque o outro não faz aquilo. Cara, beleza, é fato. Você vai mudar o outro? Não vai. Então, beleza, como é que você convive com isso? Então, conviveu com isso, beleza, entendi. Como é que eu faço trabalhar diferente para poder continuar aonde eu quero ir? Então, acho que são esses insights que eu dou, assim, seja responsável pelas suas atitudes, então, é a autorresponsabilidade que quem resolve é você mesmo, não terceirize, não peça pro outro resolver, e autoconhecimento. Que acho que até são complementares, na verdade, né? Você ser responsável por si mesmo. Então, isso é importante. Para a gente finalizar, Francis, qual pergunta eu não te fiz que você gostaria que eu tivesse te feito? Acho que, acho que Essa é difícil, essa é né? difícil, porque foi sendo um bate-papo aqui e você foi trazendo uns insights, eu talvez acho que sim, não teria nenhuma pergunta, mas eu acho que quando eu olho minha trajetória, vejo minha família, vejo minha esposa, filho, meus pais, né? Eu acho que procura viver bem. é, não é uma pergunta, mas eu acho que um ponto para as coisas darem certo. Procura viver em harmonia com as pessoas próximas, né? Sempre vai ter uma pessoa que não se dá bem, mas, cara, tá ali, naquela condição. é, a vida é muito boa pra gente ficar reclamando, né? Eu acho que a gente tem que procurar viver bem com aquilo que você tem, não ficar se comparando com o outro. E é isso, procurar tentar viver em harmonia. Eu acho que e tá sempre aberto a novas oportunidades, assim, não fechar a porta.
Escuta os insights, acolhe e por que não? Né? Vai se desafiando também. A zona de conforto é bom e é ruim, né? É da nossa segurança, mas às vezes você precisa passar por estresse para você se desenvolver também um pouco, né? Então, não foi uma forma de pergunta, mas eu acho que para complementar alguns insights que eu fui passando no nosso bate-papo aqui. Gente, então é isso. Estamos concluindo mais um episódio do quadro Bate-Papo com Neto Gonzaga. Hoje com Francis, pai, marido, gestor e um ser humano aí leve. Eu acredito muito, pessoal, que as pessoas têm energia, tá? E a energia de Francis é algo muito leve, tranquilo. É tanto que esse bate-papo aqui fluiu. Francis, eu te agradeço Obrigado. mais uma vez por você ter me dado um voto de confiança, por você estar aqui. E eu quero que essa pessoa que assiste esse vídeo, esses cortes, a entrevista completa, ela aprenda alguma coisa de modo que ela possa ter resultados melhores. Esse é o objetivo final, semear. Se a gente puder semear e alguém mandar um áudio um dia, uma mensagem dizendo, cara, lá em 2026 você gravou com o Francis, eu apliquei e hoje 2027, 28 eu tô aqui, ó. Ou ainda que você nunca me mande mensagem nem nada, mas se você tiver o resultado, para mim e para Francis, estaremos aí 100% satisfeitos. Então a gente conclui aqui. Você pode dar um tchau aí para a turma, Francis. Obrigado. Então é isso, valeu Isso pessoal, aí. tchau, tchau e até a próxima.